que você precisa fazer para modificar uma energia, para fazer com que as coisas possam fluir melhor dentro da área de relacionamento. O que você pode fazer, tá? Mas a pergunta básica é essa: vai surgir um novo amor na minha vida? O que eu posso esperar nesse momento? Então você se conecta com um desses montinhos aqui, tá? Todos eles aqui, Lenormand. Eu sei que a maioria das pessoas aqui gostam muito do Lenormand, então eu coloquei aqui 3 montinhos de cartas diferentes, de baralhos diferentes, para que você possa se conectar com aquela energia que vai chamar mais a sua atenção, tá bom? Então você pode parar o vídeo, você pode escolher à vontade. Se você quiser escolher mais de um montinho também, você pode escolher, então sinta-se à vontade, né? Siga a sua intuição, tá? Bom, vou começar aqui com o primeiro, que é esse aqui. É o Lenormand também, mas é o primeiro, ok? Então vamos lá. A pergunta que eu faço aqui é a seguinte: encontrarei um novo amor, né? Ou seja, como vou encontrar essa nova pessoa? Para todo mundo que escolheu esse primeiro montinho aqui, como que você vai encontrar essa nova pessoa? Como que essa nova pessoa vai entrar na sua vida? Aspectos da sua vida amorosa, coisas que você não está enxergando, coisas que você precisa ver, inclusive para conseguir fazer com que as coisas comecem a acontecer de uma outra forma na sua vida. Então, vamos lá. Muito bem, vamos lá. Quase que a carta não queria sair, né? Muito bem. Então, a pergunta que eu fiz é justamente essa, tá? Se você vai ter um novo amor e o que de repente você precisa fazer para que as coisas se ajeitem na sua vida amorosa, na sua vida afetiva, tá? Ok. Então, vamos lá. Vou colocar essa carta aqui do lado, senão vocês não vão conseguir ver, certo? Bom, muito bem. Olha, para muitos de vocês que escolheram esse montinho, assim, o que está acontecendo com muitos de vocês é que existe alguma questão espiritual a ser resolvida. Aqui fala muito de sofrimento emocional. Eu acho que muitos de vocês passaram por situações muito complicadas na vida amorosa de vocês, coisas que vocês não conseguem esquecer, porque aqui fala muito das memórias, tá? Que fala muito da questão do passado. Eu acho que muitos de vocês aí sofrem por conta de questões, coisas do passado, situações que vocês tiveram na vida amorosa de vocês. Talvez não sejam coisas assim tão distantes, né? De um passado assim tão distantes, mas que fazem que vocês não param de pensar. Alguns de vocês não param de pensar numa determinada situação e vocês sofrem muito com isso, né? Vocês sofrem muito, tá? Então, basicamente, aqui me fala sobre isso, sobre essa questão de passado. E, assim, eu não sei necessariamente também, tá? Eu sei que tem muita gente aí que pode estar assistindo esse vídeo agora, mas alguns de vocês podem, inclusive, enfim, aqui fala muito da questão da magia, tá? E num certo aspecto, pode ser que alguns de vocês tenham feito coisas que não deveriam, ou de repente vocês mexeram com algum tipo de magia, alguma coisa que acabou mais atrapalhando a situação de vocês do que melhorando, né? Alguns de vocês podem ter passado por esse tipo de situação. Então, vocês fizeram coisas magisticamente, muitas vezes na inocência, sim, sem conhecimento, na ignorância. E isso acabou atrapalhando a vida de vocês em algum nível, tá? Então, são duas situações. Pessoas que ainda sofrem por conta de coisas do passado e pessoas que fizeram magia, que mexeram com coisas espirituais e que acabaram muito mais atrapalhando a situação de vocês do que melhorando, tá? Do que trazendo mesmo uma melhoria para a vida amorosa de vocês. Então, eu sinto que alguns de vocês estão assim, tá? E o que pode também estar atrapalhando vocês é a questão do emocional. Vocês devem ter uma tendência de se apaixonar muito fácil. Vocês podem ser pessoas que se apaixonam assim com muita facilidade, né? E isso acaba fazendo com que vocês se iludam, né? Isso já aconteceu antes para alguns de vocês, isso já aconteceu antes. Vocês já se iludiram, né? Vocês já passaram por processos assim de decepções muito profundas, né? Na área dos relacionamentos, tá?
Então, de certo modo, o que diz aqui é isso. É preciso fazer para alguns de vocês alguma espécie de limpeza mesmo, né, espiritual, dentro daquilo que vocês conhecem, né, dentro daquilo que vocês dominam, ou melhor, daquilo que vocês conhecem, tá? Para que esse tipo de situação ela seja limpa. E essa questão do emocional, sabe? De se entregar totalmente para um relacionamento, de se entregar mesmo de um modo assim muito muito profundo, né? Essa coisa de se apaixonar assim, muito essa entrega, né? Essa coisa de se apaixonar de um modo assim muito exagerado, logo que conhece a pessoa, né? Então tem que ter um cuidado, tem que ter uma cautela em relação a isso. Então, muitos de vocês que escolheram esse montinho, vou ser bem honesta com vocês. Aqui está dizendo que vai ser necessário vocês mudarem a maneira como vocês enxergam o amor, a maneira como vocês vivem o amor e relacionamento, que vocês se transformem profundamente, tá? Aqui fala muito de resgatar a autoestima. Então, procurar resgatar a autoestima vai ser muito importante para vocês. E principalmente parar de ficar esperando que pessoas do passado retornem para a vida de vocês. Isso vai ser um ponto importante para a vida de vocês, tá? Parar de ficar esperando, né? Porque aqui, nessa linha onde essa carta se encontra, tá? Representa um apego muito forte ao passado, né? Então, aqui é a necessidade mesmo de mudar, a necessidade de mudar, né? Muitos de vocês estão muito tristes, muito chateados, muito aborrecidos, né? Porque se entregaram demais a relacionamentos que não valiam a pena, tá? Então, aqui é muito importante ter essa noção. E aqui, para aqueles que sofreram, que estão muito presos, né, muito apegados, né, a alguma situação, algum relacionamento do passado, aqui o conselho é para modificar essa energia, para mudar isso, sabe? Para não ficar conectado a esse tipo de situação, né? Para não ficar conectado a esse tipo de situação. Bom, no momento que você fizer isso, você vai ter abertura para que de fato surja alguma pessoa na tua vida? Pois é, olha, tem coisas para resolver aí, tá? Se você estava num relacionamento com uma pessoa casada, aqui esse conselho se aplica ainda mais de você mudar, viu? Ó, você precisa se libertar, tá? Você precisa se libertar. Olha, sinceramente, para muitos de vocês é importante manter a liberdade de vocês, até que vocês consigam se recuperar de todas as questões do passado aqui. É muito importante, certo? Fala de renascimento. Pois é engraçado, a partir do momento que vocês se libertarem do passado, totalmente, vocês se reconectarem com vocês, sabe? Saírem do exagero, sabe? Do sofrimento, de não ficarem alimentando essas coisas, pode ter certeza que surge uma situação na vida de vocês. Mas para isso vocês têm que se libertar desses sentimentos e se voltarem mais para vocês, para si, para vocês próprias, tá bom? Porque não tem outro jeito, tá? Vocês vão conhecer alguém? Vão se conectar com alguém? Vocês podem sim, mas aqui tem toda uma transformação que precisa ser feita no interno de vocês, nas emoções de vocês. Aqui fala de mudanças profundas, tá? Deixar aí o que precisa aí, né? Bom, muito bem. Agora eu vou fazer a tiragem aqui para vocês que se conectaram com esse baralho. A vida amorosa de vocês, se vocês vão encontrar alguém, um novo parceiro, um novo relacionamento. O que aguarda a vida amorosa de vocês, tá? Vamos ver o que as cartas mostram aqui para você que se conectou com esse montinho aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem a dizer, né? Bom, vamos lá. Aham, muito bem. Vou colocar essas cartas aqui. Olha só. Olha, para você que escolheu esse montinho, a situação ela já é um pouco mais
aberta, já é uma situação um pouco mais clara, literalmente, tá? Aqui tá dizendo assim, tá? Que uma coisa que favorece bastante vocês é o fato de que vocês são pessoas assim que têm um poder de atração muito grande, tá? E o que favorece, né? O que faz com que vocês consigam atrair as pessoas. Então, tem realmente um sex appeal em vocês, vocês são pessoas muito atraentes, pessoas inteligentes na maioria dos casos, tá? Porém, o que que eu vejo aqui também, num certo nível, né? Coisas, situações que vocês tiveram problemas na vida de vocês. Alguns de vocês, ou vocês atraem muito pessoas casadas, pessoas que têm relacionamento, tá? Ou vocês já tiveram muito relacionamento com pessoas comprometidas, se não estão se envolvendo com uma pessoa comprometida nesse momento. Tem esse detalhe também, né? Então, de repente, vocês estão se envolvendo aí com uma pessoa comprometida, né? Então, é preciso evitar esse tipo de relacionamento, tá? Porque a gente já sabe no final, né, o que que acontece, né? Qual é a situação em si. O que que muitas vezes isso acaba acarretando na vida, né? Nem sempre as coisas elas dão certo e tal. A gente sabe que tem pessoas que realmente se amam, que têm um sentimento muito forte, muito profundo, mas sempre alguém sai machucado, né, dessas relações, né? Mas enfim. Aqui está me mostrando o seguinte, para vocês aí que estão sozinhos, mostra que você vai conseguir, que vai entrar uma pessoa na sua vida, tá? Se é que essa pessoa já não entrou. De repente pode mostrar uma pessoa que você tem uma amizade, tá? Uma pessoa que você tem uma amizade e que você de repente já sente que tem um clima entre você e essa pessoa. E essa situação ela de fato se manifestar na sua vida, entende? Essa pessoa ela ser bastante transparente com você, bastante clara, mostrando para você de repente que tem interesse, tá? Então o jogo ele fala isso, tá? Então para muitos de vocês que escolheram esse montinho aqui, vai surgir uma pessoa na vida de vocês. A princípio, tem muito esse contexto da amizade, então de repente pode ser aquela pessoa que você olha e de repente você nem vai ter aquela atração pela pessoa, sabe? Aquela coisa que começa assim devagar e é uma pessoa legal, uma pessoa bacana, uma boa companhia, sabe? Uma pessoa divertida, né? Que fala isso. Uma boa companhia, uma pessoa divertida, uma pessoa legal, uma pessoa que você, sabe? Uma pessoa que te eleva, te bota para cima e tal. Uma pessoa bacana, né? Bem-humorada. E aí, de repente, você começa a ter uma conexão com essa pessoa e essa pessoa se mostrando aqui na tua vida, sabe? Essa pessoa, ela aparecendo, entende? Então, assim, que maravilha, né? Assim, o que você tem que evitar em relacionamentos é triângulo, tá? Isso é um fato, né? Evitar os triângulos, evitar esse tipo de situação, né? Mas aqui não fala, aqui fala de uma pessoa que surge na sua vida como uma boa oportunidade, certo? Então, eu vou fazer uma tiragem aqui para vocês com o baralho das relações, para ver o que aparece aqui em relação a isso, né? Essa questão do seu futuro aí efetivo, né? O que você pode esperar aí disso, né? Vamos ver. Olha, tá vendo só essa questão aqui dos triângulos, né? Se você está envolvida num triângulo, acho que é hora de mudar, viu? Ó, eita, nós... Gente, que isso, hein? Essa coisa do triângulo, ó. O que saiu aqui nessa primeira linha é muito importante, tá? Essa coisa dos triângulos, né? Dos triângulos, de pessoas que estão enroladas, né? Pessoas que têm outro tipo de relacionamento, ó. Liberdade, ó. Foge desse tipo de relacionamento aí, tá? Eu sei que de repente tem muita gente que está assistindo que tem um relacionamento com alguém que é comprometido, e essa pessoa de repente até vai sair da relação, mas aqui nesse caso eu não vejo isso não, tá? Aqui basicamente está me mostrando que vai ser importante você sair desse tipo de coisa. De não aceitar migalha, sabe? De não ficar em relacionamento que a pessoa fica te enrolando, entende? Porque aqui um dos contextos do teu lado positivo é o seguinte, você é uma pessoa que você atrai muitos outros, né? Você é uma pessoa muito sexy, você é uma pessoa que atrai demais, assim, o parceira, você atrai muito. Só que às vezes você atrai as pessoas, sim, pela sua inteligência, e também você atrai as pessoas porque você pode ser uma pessoa muito, que fala muito da atração física, né? Mas aí o que acontece? Essas pessoas elas acabam ficando nisso e não desenvolvem. Tanto que aqui fala, vai surgir uma pessoa bacana na tua vida. Então você tem que se libertar desses relacionamentos tóxicos, né? Ó, aí, ó, cuidado, né?
Aí você vai poder se desenvolver melhor, entendeu? Dentro da tua vida. Ó, você vai ter que romper com alguma situação. Se você está se relacionando com uma pessoa comprometida, você vai ter que romper com essa situação, pelo jeito, né? Pelo menos é o indicativo, né? De você romper com essa situação para você, de fato, conseguir, sabe, ter uma pessoa do jeito que você gostaria, né? Então, sair de situações enroladas, situações complicadas, para você ter, olha, nossa, aqui. Então, cuidado, tá? Aqui, essa tiragem aqui, ela tá muito forte para pessoas que já se envolveram com muita gente comprometida, tá? Nossa, precisa resolver essa situação aqui, viu? Porque no momento que você resolver isso daí, ó, vai surgir uma pessoa legal aí no teu caminho, tá? Surge uma pessoa bacana nos seus caminhos aí. Então, tenta se libertar de alguma energia de alguém que tá te enrolando, que tá ali, sabe, tomando seu tempo, entendeu? É bom você fazer isso, tá? Sinceramente. Você tem que escolher esse montinho aqui. Gente, que confuso, né? Bom, agora para quem escolheu aqui esse montinho, tá? Vamos ver o que tem para vocês em relação à vida afetiva de vocês, né? Vocês que escolheram esse baralho aqui. Em relação à vida amorosa, né? A vida afetiva de vocês. O que vocês podem esperar, se vocês vão encontrar um novo amor, o que vocês precisam fazer, certo? Então vamos lá. Tudo bem. É isso aí. Opa. Vamos lá. Vamos ver para vocês aí que escolheram esse montinho com relação à parte amorosa. Parte amorosa, parte afetiva de vocês que escolheram esse montinho, né? Muito bem. Vamos lá. Bom, seguinte. Primeiro que aqui tá mostrando, né, que aqui fala que você... Aqui tá muito interessante porque aqui tá dizendo o seguinte, que você muitas vezes, tá? Você que escolheu esse montinho, você pode ser a pessoa causadora das coisas ou das situações assim que não estão dando muito certo na tua vida. Por quê? Porque você tem que tomar bastante cuidado com as suas escolhas, tá? Aqui o teu jogo ele mostra que existe, muito provavelmente, tá? Tem uma pessoa que eu acredito assim pela energia, que aqui tem uma energia muito forte de alguém na tua vida, né? Tem uma energia muito forte de uma pessoa na tua vida e aqui fala que é muito claro para você o que essa pessoa ela representa ou representou na tua vida, né? Aqui é muito claro, né, o que essa pessoa representa ou o que essa pessoa representou na sua vida. Não é uma coisa que para você você não sabe, você desconhece. Tanto que aqui diz que você precisa, de algum modo, resolver essa situação e tomar decisões, porque aqui o teu jogo ele fala que é como se você estivesse numa encruzilhada, porque existe, muito provavelmente, alguém na sua vida, ou a energia muito forte de alguém, porque aqui o jogo ele fala de um... Aqui você tem que tomar muito cuidado com o apego ao sofrimento, né? Aqui pode falar para alguns de vocês de apego ao sofrimento, ou de pessoas que estão num relacionamento assim bastante tóxico, um relacionamento bastante difícil, muitas vezes com uma pessoa onde existe um apego muito grande, onde existe ciúmes, uma possessividade, de repente você está numa relação muito difícil, onde a pessoa ela pode às vezes ela se coloca como uma vítima também, então, ou sabe, aqui fala de uma situação bastante controversa, complicada emocionalmente para muitos de vocês que escolheram esse montinho, tá? Só que o mais curioso é que aqui basicamente diz que vocês sabem disso, né? Mas é como se vocês não conseguissem sair dessa situação. Então, de certo modo, o que teu jogo fala? Que talvez muitos de vocês estão atrapalhando a evolução da vida amorosa de vocês por conta de estarem presas a alguém ou de não conseguirem decidir, sabe? Sobre a situação amorosa de vocês. E aqui, de fato, o jogo ele aconselha, né? Uma tomada de decisão, sabe? Uma tomada de decisão para que as coisas elas tenham aí um desfecho melhor. Porque aqui está muito forte a presença. Olha, aqui são várias situações, tá? Eu acredito que em alguns casos vocês precisam se impor.
Vocês precisam se impor em relação ao afetivo de vocês, as decisões que vocês têm que tomar, porque aqui diz que tem muita clareza. Olha, e eu digo mais, para alguns de vocês, é muito claro que a pessoa com quem vocês estão se relacionando é uma pessoa. É muito claro aqui, inclusive para alguns de vocês, que vocês sabem o tipo de pessoa com quem vocês estão se relacionando. E vocês não saem dessa situação, vocês não saem desse relacionamento. Então, aqui vai ser necessário se decidir. É meio que aquela coisa de não ficar ali no meio do caminho, sabe? Sem decidir nada. Então, vai ser importante tomar algum tipo de decisão sobre a vida amorosa de vocês, tá? Então, de repente, ou vocês estão num relacionamento que tem mais de uma pessoa, ou vocês estão num relacionamento sofrido com uma pessoa difícil, uma pessoa que já fez você sofrer bastante, ou que faz você sofrer, entende? Então, aqui, de fato, tem alguma influência, alguma interferência forte de alguém, tá? Então, aqui pede mesmo para tomar uma decisão, certo? Em relação à tua vida amorosa, eu sinto que alguns sacrifícios terão que ser feitos. O que seria esse sacrifício? Às vezes, mesmo você gostando de uma pessoa, quando você vê que esse relacionamento ele não está te fazendo bem, às vezes é importante você tomar uma postura, tomar uma decisão, porque você tem muito claro em você as coisas, né, que não estão te fazendo bem dentro desse relacionamento e que não podem não estar fazendo bem dentro da sua vida, né? Então, são situações que você está enxergando. Aqui me passa muito aquela coisa de pessoas que estão enxergando a situação, elas estão vendo que não é legal para elas, que não é bom, e estão insistindo, né? E às vezes, se você não está com essa pessoa, você está insistindo no sentimento, né? Você está insistindo muitas vezes em alimentar o sofrimento, né? Então é importante tomar uma postura, se decidir, escolher de fato, tomar uma decisão aí mais firme, né? Tomar uma decisão mais firme aí na vida de vocês, tá? Olha só, quem sabe aí conhecer outras pessoas, né? Se dedicar um pouco mais aí à tua vida, procurar ter um reequilíbrio emocional, sabe? Você precisa se comprometer. Ó, cuidado, hein? Aqui muitos de vocês falam de relacionamentos muito difíceis, muito complicados, né? Tá? Então, realmente, aqui até fala, assim, sobre decisões difíceis, especialmente se você está dentro de um relacionamento assim, né? Então, peça ajuda se for necessário, tá? Muitos de vocês aí, peçam ajuda se for necessário para conseguir. Se você não está conseguindo se decidir sozinha sobre o que fazer com suas emoções ou com essa situação específica, que para você é muito clara, busque alguma ajuda, busque algum auxílio, que vai ser importante para você, tá? Para muitos de vocês aqui. Agora, uma mensagem aqui do baralho das relações para você em relação à tua vida afetiva. Vamos ver aqui. Ó, olha só, gente, ó, para não dizer que estou mentindo aqui, ó, a decisão, tá? Então, realmente, não tem o que fazer, vocês vão ter que tomar uma decisão. Aí, muitos de vocês podem estar com sentimentos, presos a sentimentos, a questões do passado, mesmo a uma pessoa, relação muito tóxica, muito difícil. E vocês, se vocês querem ser felizes, ó, vocês têm que sair disso. Tem que resolver essa situação aqui, tá? Precisam resolver essa situação. Olha aí, momento de pensar em você. Momento de pensar em você e de não ficar perdendo tempo na vida, tá? É uma mensagem bem forte essa mensagem aqui para vocês que escolheram esse montinho número 3, tá? Se você escolheu o montinho certo, se você se identificou com essa situação, é isso que essa tiragem mostrou para você, tá? Grande beijo para todos vocês que acompanham Cartas na Mesa e até o próximo vídeo.